Gente, tô aqui de volta. Tive que parar e começar de novo. Vamos lá. Aí. Agora sim, né? Eu não sei não o que aconteceu. Gente, isso é coisa de primeira live. Imprevistos acontecem. Esperar o pessoal chegar de novo para eu dar continuidade aqui. Vocês estão entendendo? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar por enquanto. Vamos lá. Cadê todo mundo? Todo mundo esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Patrícia entrou. Areta entrou. Bom, vamos seguir. Eu estava falando aqui dos açoites, né? Dos açoites, da guerra. E aí, o que acontece? Esse pessoal que veio antes da gente, eles não tinham condições nenhuma de olhar para si. Eles não tinham condições nenhuma de deixar a alma se expressar. Na verdade, eu acho que eles nem sabiam o que é isso, deixar a alma se expressar, né? Como é que tá o som? Tá tudo certo? Tá todo mundo me ouvindo? Bom, vou seguir. Se tiver algum problema com o som, aí alguma coisinha, vocês me falam. E ó, e se eu sumir aqui, vocês esperam que eu apareça de novo, tá? Então, eles não tinham condições nenhuma de ser diferentes. E essas informações nós trazemos. Então, qual é a informação que nós temos até, né, dentro desse contexto aqui que a gente viu até agora? De que ser diferente é ruim, de que eu não posso errar, porque se eu errar eu vou ser castigada. E a mente super mega ativa, porque era assim que os nossos ancestrais viviam, com a mente para a sobrevivência, que eles precisavam, na verdade, como que os nossos ancestrais viveram? Eles viveram assim, olha, eu tenho que ter para ser, eu tenho que ter força, eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter para eu ser alguma coisa. Quando que, na verdade, é o contrário, eu tenho que ser para ter, né? Mais adiante a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. E aí tem um ditado que a gente sempre fala, né? Ah, se Deus quiser vai dar certo. Esse é um padrão também, né? Esse se Deus quiser, o que acontece? No diálogo de mim comigo mesma se Deus quiser vai dar certo ou não, eu estou tirando a responsabilidade da minha vida de mim e passando para Deus. Deus, ele pode fazer tudo? Pode. Só que a escolha é minha, não é de Deus. Sou eu que escolho, né? Então, o intuito é falar para vocês também que é muito importante que cada um tenha responsabilidade sobre si. Cada um tenha responsabilidade sobre a sua felicidade, sobre se sua vida é próspera ou não, né? Então, cada um ter a responsabilidade sobre a própria vida. E falando de responsabilidade, tem uma coisa que nós fomos treinados para ser. Nós fomos treinados... Oi, Paty, que bom que você voltou. Nós fomos treinados para ser responsáveis. O que é ser? O que é responsabilidade? Responsabilidade nada mais é do que a capacidade de responder. Então, na escola, nós somos treinados para ser responsáveis. Nós somos treinados para responder. Por quê? Porque depois, no final de um bimestre, o que vem? Vem a prova. E na prova, o que você tem que fazer? Você tem que responder perguntas. Então,
essa questão de saber responder e responder certo, ela vem sendo validada, vem sendo validada, vem sendo validada. E aí a gente fica assim, eu tenho que responder, eu tenho que saber responder. Nossa, eu tenho que saber responder. E isso fica aqui em stand-by, aqui dentro. É uma informação que ela fica ativa. Eu tive um aluno que ele me contou uma história que foi bem interessante. Ele falou que quando ele teve o primeiro emprego dele, ele era rapazinho ainda, ele ainda tinha, sei lá, acho que 13, 14 anos, era menino. Ele falou que ele tinha pavor de atender telefone. Pavor de atender telefone no trabalho. Porque ele tinha medo de atender o telefone e não conseguir atender ao pedido daquele que estava do outro lado da linha. Se alguém pedisse, deixa eu só tirar a campanha aqui do meu telefone. E se alguém pedisse para ele alguma coisa que ele não sabia, então sabe o que ele fazia? Ele não atendia telefone. Até que teve um dia que o chefe dele chamou a atenção dele e falou, escuta, por que você não atende telefone? Aí ele falou, porque eu tenho medo de não conseguir responder o que a pessoa me pergunta ou o que a pessoa pede para ele. Né? Então, isso está muito implícito na gente, o medo de não conseguir responder. Quando, na verdade, a gente não tem que saber tudo. Tá tudo certo se eu não souber tudo. Tudo certo. E quando a gente junta tudo isso, quando a gente junta todas essas informações que a gente trouxe e que são padrões que ainda continuam, o que acontece? A gente começa a não querer olhar para a nossa história. Por quê? Porque foi muito difícil. Porque foi muito, às vezes, muito humilhante. Mas olha, a gente não sabia viver diferente. Eu passei por muito tempo da minha vida, tendo raiva da minha história. E isso gera o quê? Eu não queria olhar para minha história de jeito nenhum. Isso gera o quê? Isso gera densidade na minha energia. E gerando densidade na minha energia, o que acontece? Vai me impedindo de caminhar. Só um minutinho, gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Érica? Aqui pra mim tá ao vivo normal. Luiz, como é que tá aí? Tá normal? Paty, então é a sua. A Paty tá falando que tá travando pra ela. Beleza, então vamos continuar. Então, isso ficava complicado para eu olhar para minha história. Vocês que estão aqui, a maioria de vocês que estão aqui, vocês conhecem a minha história, né? Foi uma vida muito complicada, muito difícil. E aí, o que acontece? Eu comecei a me ignorar, né? Me ignorar, não quero ver, não quero olhar, não quero ver, não quero olhar. Até que a vida me apertou tanto, tanto, tanto que eu tive que olhar para minha história e olhar para minha vida. Sabe por quê? É a minha história, é a minha vida, né? Então, se eu me ignoro, o mundo inteiro vai me ignorar. O mundo inteiro vai me ignorar. Não tem como, porque na verdade não existe o outro, só existe eu, né? E com esse negócio de gente ser treinado para responder, esse é um padrão muito forte na humanidade até hoje, né? E o que eu quero te dizer é o seguinte, que se eu conseguir renovar a minha energia, se eu conseguir chegar até aqui, me libertar de tudo aquilo que me prendia, que me parava, você também consegue, né? Porque o que acontece?
Até pouco tempo atrás eu tinha que fazer uma força do caceta para conseguir realizar um sonho, sei lá. Por exemplo, qualquer coisa que eu quisesse fazer na minha vida, era tudo muito difícil. Seja no relacionamento, seja na vida financeira, tudo muito difícil. Mas por quê? Essa densidade que gerou de eu não querer olhar para mim. E a vida sempre falando, olha, você tem que olhar para você. Você tem que olhar para sua história. Até ao ponto, a vida conversa com a gente o tempo todo. E olha só, até o ponto de eu chegar a voltar, depois de muitos e muitos anos, eu voltar a morar no bairro que eu nasci, aqui em Campinas. Aí teve um dia que eu fui sair para pedalar aqui, eu pensei assim, nossa, por que será que eu tô morando aqui, tô de volta? Né? E é uma viagem no tempo aqui para mim, porque eu cresci aqui, né? Aí me veio a resposta. É porque eu tinha que olhar para mim, eu tinha que acolher a minha história, né? E o que eu quero te dizer também é assim, você tem conflitos com você? Você tem medo da vida? Você tem algo que te paralisa que você não sabe o que é? Você, por um acaso, tem que fazer muito, muito esforço para conseguir algo. Você é uma pessoa que tem dia que está feliz e tem dia que está triste. É uma pessoa que o humor ele varia várias vezes no dia. Você é uma pessoa que não conseguiu realizar o seu sonho de criança. Você é uma pessoa que gostaria de ter uma vida completamente diferente do que você tem hoje. Você é uma pessoa que não sabe lidar com críticas. Você é uma pessoa que não sabe lidar com o julgamento do outro. Você é uma pessoa que se julga. Você é uma pessoa que se elogia pelo menos de vez em quando. O que eu quero te dizer é que tudo isso que eu te falei é privilégio dos vivos. Você está vivo, você está viva. Então você está de parabéns. Mesmo com todos esses padrões de limitação mesmo, que a gente trouxe lá de trás, você está aqui, você está vivo, você está viva. O teu passado não está na tua mão. O que passou, passou. O teu passado, ele está lá atrás. O teu futuro, ele ainda não chegou. Você não pode mudar o seu passado e você não pode estar presente no seu futuro porque ele não chegou. Você pode imaginar, mas você não pode estar lá. A única coisa que você tem é o presente. O que você pode fazer por você nesse momento? Para o seu passado, a única coisa que você pode fazer é olhar para a tua história e acolher a tua história. E agradecer o dia de hoje porque você está vivo. Com tudo isso, com tudo que a gente trouxe dos nossos ancestrais, nós estamos aqui. Nós estamos vivos. Então, nós estamos de parabéns. A vida, ela é muito valiosa e todos os dias, nós temos oportunidade de sermos pessoas melhores, de buscar o autoconhecimento, sabe? De acreditar que a gente pode. Gente, se eu conseguir, você também consegue. Poxa, mas conseguiu o quê? Tem gente aqui que me conhece e com a Erika eu converso bastante. E ela sabe o quanto foi difícil chegar até aqui, mas eu cheguei. Sabe? O julgamento que eu tinha comigo acabou. A raiva que eu tinha pela minha história acabou. Pelo contrário, virou amor. E essa é a missão de todos nós aqui. Todas as pessoas neste mundo, neste planeta, têm uma missão só. Se reconectar consigo mesma. Só isso. Agora, algumas pessoas acham que a missão de vida é um trabalho
qual é o trabalho que ela veio para realizar. O trabalho é só um meio. O trabalho, ele é só um meio de sustento. Você pode escolher, escolhe aquilo que te agrada, que te faz feliz, mas na verdade, o que todos vieram fazer aqui foi se reconectar consigo mesmo, né? E para isso, como que a gente faz para se reconectar consigo mesmo? Tem uma única coisa que resolve tudo isso: a autoaceitação. Aceita a tua história. Aceita quem você é, quem você foi. Sabe, aceita seus pais. Por quê? Porque, eles tiveram as limitações deles. E eles fizeram de tudo para que a gente tivesse meios, para que a gente tivesse vida. Né? Eu tive que passar por esse processo, tive que me reconectar com os meus pais também. Porque, para quem me conhece, meus pais se separaram quando eu tinha assim, 6 anos, enfim. Foi uma longa história. E eu fui vir me reconectar com os meus pais, com os meus ancestrais, vim honrar os meus ancestrais há pouco tempo. Há pouco tempo. Né? E aí, o que acontece? Quando existe essa reconexão... Paty, já ia perguntar de você, se está quietinha aí. Aceitação e perdão, mas quando você se aceita, automaticamente você se perdoa. As duas coisas, o perdão e a aceitação, elas estão ligadas. Né? Então, quando você chega nesse nível de que, poxa, quer saber? Eu vou mais olhar para mim, vou honrar a minha história. Eu vou honrar os meus ancestrais, sim, porque eu estou viva e daqui para frente quem escolhe sou eu. Né? O que acontece? Todas aquelas coisas que você fazia muita força para ter, elas começam a vir automaticamente, começam a acontecer. Aí você para e fala assim, nossa, mas é tão fácil. Né? Tem pessoas, a gente falando de padrão, voltando um pouquinho, tem pessoas que teve uma vida tão difícil, que quando vem um negócio fácil, a pessoa fala assim, não é possível. Isso não é para mim, porque veio muito fácil. É um padrão. É um padrão. E como lidar com isso? Gente, buscando o autoconhecimento, fazendo limpeza espiritual, limpeza energética. Tem várias terapias que ajudam nisso. Inclusive, minha terapeuta está aqui, é uma ótima terapeuta. Então, assim, começar a valorizar os teus sentimentos. Começar a se valorizar, a valorizar a tua história. Né? Eu cheguei num ponto que eu falei, gente, eu honro todo o sofrimento que minha mãe teve. Minha mãe sofreu muito. É isso aí, Érica. É uma crença. Se vem fácil, vai fácil. Não é. Gente, a vida é abundante. A vida é abundante. Né? Eu perdi onde que eu estava. Eu comecei a olhar para a história da minha mãe e falei, gente, a minha mãe aceitou passar por tudo que ela passou para me dar a vida. E o máximo que eu posso fazer para honrar a minha história, o máximo que eu posso fazer, quer dizer, o mínimo que eu posso fazer para honrar a minha história é ser feliz. E a pessoa, ela só consegue ser feliz de verdade quando ela tem essa reconexão com ela. E aí sim você consegue ter o contentamento, sabe? O contentamento da alma. Ter aquela gratidão de você acordar e falar assim, meu, Deus, obrigado, eu tô viva. Deus, obrigado por este alimento. Deus, obrigado por essa vida maravilhosa. Hoje eu estava aqui, estava anoitecendo já, eu recebi uma visita muito importante aqui na minha casa. Estava escurecendo. Eu até levei um susto. Um beija-flor lindo. Veio assim, quase que de encontro comigo na janela da cozinha. Meu, que coisa linda, né?
Então, assim, é Deus falando com a gente ali, a vida falando com a gente através da natureza, né? Então, na verdade, nós temos tudo que a gente precisa, tudo. Mas se a gente ainda está preso nessas crenças, nesses padrões, a gente não consegue desfrutar de tudo que a vida tem para oferecer. Aliás, de tudo que a vida tem disponível para a gente, né? E isso é escolha. É escolha. Eu cheguei até aqui porque eu escolhi estar aqui, né? Só que eu ainda, mesmo tendo feito essa escolha, foi um pouco difícil até eu entender que eu tinha que me aceitar. Até eu entender que eu tinha que olhar para minha história e falar assim, ok, essa é a minha história, tá tudo certo. Daqui para frente eu vou tentar ser diferente. O que eu posso fazer para ser diferente? Outra coisa também, eu me lembro quando eu era criança, que pena que a Elô não tá aqui, né? Isso tem a ver com ela, porque a gente brincava muito. Elô é uma amiga de infância. A gente brincava muito de jogo de cartas, de Mau-Mau. A gente brincava de Mau-Mau e de... acho que Rouba-Monte era o nome. Mau-Mau, Rouba-Monte e Dominó. Acho que era Dominó mesmo, um baralho. Eu acho que era isso. E eu me lembro que teve uma vez que eu tava brincando sozinha. E minha avó chegou pra mim e falou assim, menina, com quem que você tá brincando? Eu falei, sozinha. Para com isso. Não pode brincar sozinha, porque não presta. Só isso que ela falou. Então, os antigos, né? Eles sempre falavam que não presta, né? Ah, não faz isso que não presta. Na verdade, eles nem sabiam o porquê, mas eles ouviram falar que não era legal, que não prestava, e eles simplesmente passavam adiante, né? Então, naquele momento, o que o meu inconsciente guardou? Olha, brincar sozinha, falar sozinha não presta. Então, tira isso da sua vida, porque se você fizer alguma coisa diferente disso, você vai estar fora dos padrões da sociedade e você não vai ser aceito. E eu vim com isso. Gente, o que nós precisamos de verdade para a gente se reconectar, a gente precisa conversar com a gente mesmo, né? Eu teve uma época que eu tinha livro dentro do carro, eu tinha livro na loja, eu tinha livro na mochila, eu tinha 3, 4 livros dentro da mochila porque eu tinha que saber, eu tinha que buscar. Quando, na verdade, quando eu comecei nessa história de autoconhecimento, a coisa que eu mais ouvi foi, não tá fora, tá dentro. Busca o que tá dentro de você, não busca o que tá fora. O que você procura tá dentro de você. Hoje eu entendo o que é. Você quer saber mesmo o que fazer e como fazer? Conversa com você. A gente aprendeu que a pessoa que fala sozinha é louca, né? Não tem nada de louco nisso. Isso é muito importante. Conversa com você. Quantas conversas que eu não tive comigo aqui em casa. E muitas brigas, inclusive. Tive briga feia aqui comigo. Brigas feias eu tive. Que teve resultado. Teve resultado. Por quê? Porque eu conversei comigo. Conversa com você hoje. Conversa com você hoje. Porque a gente fica desesperado buscando, quando na verdade a única coisa que a gente tem que fazer é se aceitar e conversar com a gente. Sabe? Eu sou bem louca então, né? Vou fazer o quê? Eu sou assim. Tá tudo certo, né? E tem mais um padrão também, que foram feitas várias pesquisas e constatou-se que o maior medo do ser humano
não é o medo da morte. O maior medo do ser humano é não ser aceito. Porque se eu não sou aceito pelo outro e o outro me ignora, isso significa que eu não existo. Por que que as pessoas são presas? Ficam lá. Por que quando antigamente, nos piores crimes, eles ficavam na solitária? Porque esse é o pior castigo. Ficar isolado. Não ser aceito. Olha, eu vou te colocar aqui porque você não é aceito. Esse é o pior castigo. E ninguém quer isso. Nós não queremos isso. Então, o que acontece? A gente passa... Eu vou te falar que eu passei uma vida inteira com esse padrão aqui, em ação. Eu quero ser aceita, eu quero ser aceita, eu quero ser aceita. Então eu deixei a minha essência de lado, fui tentando agradar todo mundo, até o ponto que meu mundo desmoronou. Por quê? Porque eu não tinha estrutura nenhuma. Né? Aí depois que eu me separei, né, que acabou o meu casamento, que eu falei, não, agora eu tenho que entender como que a vida funciona para que minha vida dê certo, porque até agora não deu nada certo. Não tinha dado nada certo. Nada. Eu achava que tinha, mas não tinha. E tudo que eu construí eu perdia. Tudo que eu construí eu perdia. Eu falei, opa, não. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que rever isso. Então, eu tive que parar. Gente, eu perdi a conta das horas. E eu não sei até que horas que eu posso falar aqui. Mas eu acredito que até um pouco mais do que 9h30, né? Então, eu tive que parar e olhar pra mim. Você sabe que quando, por exemplo, quando eu vou receber massagem da Érica, quando ela acha um nozinho, um lugar onde que dói, sabe o que acontece? Ela dá atenção para aquele lugar. Ela fica ali em cima daquele nozinho, faz massagem, pergunta se dói, se não dói. Ela dá atenção para aquele local até que aquilo se dissolva. E na nossa vida é assim. Se a gente quer parar de sentir dor, a gente tem que olhar para aquilo até que aquilo se resolva. Olhar para aquilo. Não é gostoso sentir dor, mas, gente, a dor faz parte da vida. A gente aprendeu que sentir dor é ruim. Esse é um outro padrão. Tanto é que a gente tem remédio para dor, né? Então, dá uma dorzinha, a gente pega, vai lá, toma remédio. Eu não estou dizendo para você não tomar remédio, tá? Eu mesmo tive que tomar remédio esses dias para dor de cabeça. Mas, quando tem uma dor no seu corpo, é o seu corpo te falando que tem alguma coisa de errado com você, que você tem que dar atenção ou para aquele lugar, ou para alguma coisa dentro de você. Então, enquanto a gente não dá atenção para aquilo que é necessário, a vida ela vai assim, aos trancos e barrancos. Literalmente aos trancos e barrancos. Então, porque se eu não olho para mim, o outro também não olha, o universo também não olha. Então, essa questão de se aceitar, de se olhar, de se observar, é muito, muito importante. Muito importante. Né? Gente, não é fácil. Não é fácil porque a gente sente dor, a gente chora. Meu, mas como que eu vou olhar para minha história que foi tão assim, foi tão difícil? Mas, se você fizer a experiência de olhar, de ter a paciência, de falar, meu, é isso, tá? Então tá aqui, então eu vou olhar. Então eu vou olhar para minha história. Eu vou honrar a minha história. Porque afinal de contas eu tô viva. Você vai ver que isso resolve tudo. Gente, resolve tudo. Esse trabalho que eu comecei aqui hoje é frutos dessa libertação. É um chamado que eu sabia que eu tinha que fazer, em algum momento eu tinha que fazer. Eu falei, bom, é hoje que eu tenho que fazer. Já estava programado agora para sexta-feira. Né? E até estou trabalhando no shopping, aí o shopping parou de novo, eu falei, bom, é agora. É agora. Então, gente, se assumir, né?
temos lá a questão dos nossos ancestrais, todas as informações aqui, temos. Mas nós não temos que ficar presos nisso. A gente pode sim mudar esses padrões, se a gente identificar eles e deixar de alimentar. Só que você só vai conseguir identificar esse padrão se você olhar para você. Se você não olhar para você, você não vai ter resultado. Né? Vai continuar assim. Tá errado você continuar assim? Não, é escolha. Você escolhe. Deus, ele está sempre de mãos estendidas para o que você escolher. É sempre você que escolhe. Não é Deus e não é o outro, é sempre você que escolhe. Então, a partir do momento que você toma isso para você, a vida fica leve. A vida fica muito mais fácil. Né? Eu estava aqui hoje, eu limpei aqui o meu espaço, porque tem um gato que vem da rua aqui, e ele tinha parado, e agora ele voltou com essa mania de fazer xixi aqui dentro de casa. E aí, eu peguei, caprichei aqui no meu escritório. Tirei todos os livros, limpei, passei os tramóveis, estava tinindo. E eu saí para comprar saí para comprar um yakisoba. Quando eu volto, o gato deitado aqui em cima do balcão. Eu falei, muito bem, acabei de limpar, né? A hora que eu entro, xixi aqui no meu balcão. Aí eu olhei assim, tava perto de começar a live, né? Eu olhei assim e falei, não vai adiantar eu brigar com esse gato. Né? Ele já nem tava mais aqui, vou pegar, vou limpar e vou fazer. Isso não me tirou do meu centro. Se fosse alguns meses atrás, com certeza isso me tiraria do meu centro. Mas não tirou. Por quê? É fruto dessa busca que eu tive comigo mesma. Né? Falando do padrão, eu lembrei da onde lá eu fui comprar o yakisoba. Quando eu vou lá, eu sempre converso com o cara lá, com o dono lá do restaurante. E eu cheguei lá, outro com um padrão, vou dar um exemplo aqui pra você. Eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tudo bem, aqui eu mato um leão por dia, mas tá tudo bem. Olha o padrão dele, ele tá no padrão do Homem das Cavernas ainda. Eu mato um leão por dia, então ele realmente vai matar um leão por dia. É o padrão do cara. Né? E ele não sabe disso. Em algum momento, se ele quiser despertar, ele pode mudar, senão ele vai continuar assim, tá tudo certo. É escolha de cada um. Então, eu convido aqui você, se você quiser, olhar para você, identifica qual é o padrão que não deixa você chegar aonde você quer chegar, né? É só uma questão de aceitação, de você olhar para você e se aceitar. Não tem outro caminho. Né? As limpezas energéticas ajudam, mas assim, a limpeza, qualquer pessoa pode te ajudar a limpar o seu campo, o que está aqui, ó, na sua aura. Qualquer pessoa pode. Mas o que está dentro, só você pode mexer, ninguém pode mexer. O que está dentro só vai ser transformado, só vai ser mudado se você quiser. Se você não quiser, não vai. Outra pessoa não vai poder entrar dentro de você e mudar aqui o que precisa ser mudado. Só depende de você. Até numa sessão de hipnose, a hipnose ela só funciona com a sua permissão. Se você não der permissão, ela não funciona. Né? Então, o que está dentro só depende de você. Tá? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Ou quer complementar? A Amanda colocou aqui, Eliane fala sempre isso, que é dentro e não fora. Isso é uma coisa que, na verdade, a gente só vai entender quando a gente passar por isso. Quando você sentir. Quando você sentir, aí sim, você vai compreender direitinho. Né? Então, olha para o padrão que você tem. O que você fala sempre.
né? As tuas células te ouvem, o campo te ouve. Então, se você está falando, ó, eu mato um leão por dia, viu? Você vai matar um leão por dia. Ó, tô na luta sempre. Você vai estar na luta sempre. E a vida vai te dar mais disso, né? Então, é importantíssimo. Oi, Rafa, entrou agora, amor? Daqui a pouco a gente termina, mas seja muito bem-vindo. Na próxima, chegue na hora que você é muito bem-vindo aqui, viu, seu lindo? Que bom, Luiz, muito obrigado. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então, diante disso, gente, que a gente soube hoje, que tem muitos padrões aqui que vieram lá de trás e não são nossos, gente, isso é ser humano. Isso é humanidade. Ah, a pandemia sabe que veio. Sim. Isso é humanidade. O ser humano é assim. Se eu não resolver essas questões aqui, que tem que resolver, de colocar tudo no seu lugar, de deixar os padrões dos ancestrais no lugar dele e colocar aqui hábitos que eu quero, né? Se eu não fizer as minhas próprias escolhas, se eu não fizer as minhas próprias escolhas, não resolver, aí a hora que eu morrer, ou se eu tiver filhos, vai passar para os meus filhos essa informação, aí eles podem resolver ou não, se não resolver, vai passando, passando. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. É isso aí. A vida sempre dá mais do mesmo. A vida sempre dá mais do mesmo se você buscar o mesmo, Luiz. A vida ela só dá mais do mesmo se você buscar sempre o mesmo. Porque se você quiser algo diferente, a vida ela te dá. Mas você tem que olhar para você, entender as suas necessidades, se valorizar e se aceitar. Né? A Paty falou que muitas pessoas obrigadas a olhar para si. A pandemia veio para isso mesmo, para as pessoas olharem para si. E eu vou dar um exemplo meu. O meu pai, esses dias eu estava conversando com ele, ele falou que quando ele era jovem, ele sentia uma energia. Ele deu esse nome, ele falou, filha, eu senti uma energia em uma determinada época da minha vida, em que me dava as diretrizes de que ia dar certo. Então eu fazia uma coisa e dava certo, eu fazia outra coisa e dava certo. Ele falou assim, eu achava estranho aquilo, mas eu sentia. Eu achava tão esquisito, mas eu sentia. Aí ele, até que teve um dia que ele falou assim, quer saber? Eu não vou olhar mais para isso não, deixa para lá isso aí. E ignorou esse dom que ele tinha de sentir. Sentir essa energia que podia ser a própria intuição dele, né? E, sei lá, ser uma entidade, né? Ser algo externo também, né? Então ele ignorou isso dele. E aí, o que aconteceu? Aí ele teve filhos, né? Do meu irmão eu não sei, mas algumas pessoas aqui sabem. Eu tenho algumas coisas diferentes também que não foi fácil eu aceitar, mas eu falei, bom, eu tenho que acatar porque sou eu, né? Então, o meu pai não resolveu. Aí passou para mim. Aí ou eu resolvo ou o próximo que vier vai resolver. Né? Ou para quem acredita em outra vida vai ter que voltar para resolver, né? Então é isso, é assim que funciona. Isso é vida, gente. Adianta falar que não quer, que não é isso que quer, não adianta, porque a vida é assim, a vida funciona dessa forma. Não tem como a gente. Você sabe que teve um dia, a Patrícia, não sei se ela vai lembrar disso. A Patrícia, não sei se ela vai lembrar disso. Teve um dia que eu sentei assim na porta da sala dela, ela morava aqui na vila ainda, ali na Vila Industrial, na casinha. E eu me lembro exatamente que eu falei assim pra ela, porque teve um dia que em uma ocasião que eu queria ser fiscal da Receita Federal, quando eu trabalhava no aeroporto.
E eu fiquei me perguntando por que eu queria ser fiscal da Receita Federal, mexer com documento e tal, ganha-se muito bem, não sei o quê. Aí eu descobri que eu queria ser fiscal da Receita Federal simplesmente para dar o troco na vida. Porque eu tinha raiva da minha história. O que aconteceu? Eu não tive forças para estudar. Eu não tive forças para seguir em frente com isso. Por quê? Porque eu queria dar o troco na vida. Gente, como que a gente vai dar troco na vida? Não tem como. Como que a gente vai medir forças com a vida? Não tem como. O melhor que tem a se fazer é entender como que a vida funciona, se aceitar e seguir em frente. Escolhe qual direção que você quer. Qualquer direção que você escolher vai te levar aonde você tem que chegar. Qualquer direção. Porque assim, a alma ela quer se expressar, né? A alma quer se expressar. Se você escolher o caminho A, o caminho B ou o caminho C, vai te levar. Porque tem pessoas que ficam assim, eu já tive nessa condição, qual será o caminho que eu tenho que seguir? Qual será a profissão que eu tenho que seguir? Aonde será que está o X da questão que eu tenho que resolver? Escolhe um e vai. A vida vai te colocar no caminho que você tem que seguir. Acabou. Mas isso só vai acontecer mediante a aceitação. Depois que eu me aceitei, a vida fez assim. Tudo acontece fácil agora, tudo acontece, simplesmente acontece, né? Então, é isso. É isso que eu tinha que falar para vocês. E o meu convite aqui, se vocês quiserem, olhe para você. Se você não costuma conversar com você, converse com você hoje. Converse com você hoje e sempre. Se você tiver que discutir com você, discuta. Vale muito a pena. Elô, você chegou agora, sua linda. Falei agora de você. Falei agora não, falei aqui de você na live. Mas que bom, depois o vídeo ele vai ficar salvo aí. Eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito não. Tem como salvar, vou ver como é que salva. Aí depois você pode assistir do começo. Deu uma travadinha aqui, tive que parar e voltar, mas deu tudo certo. Então é isso, gente. Se você quiser de fato ter uma vida plena de paz, porque isso traz tanta paz, que eu não podia mais ficar com essas informações aqui só para mim. Eu tinha que dividir isso com vocês e com o mundo. Então, a minha contribuição aqui é para que, se você quiser, somente se você quiser, pegue na minha mão e venha descobrir a pessoa magnífica que você é. Todos os conteúdos que eu vou trazer aqui, o objetivo é sempre mostrar para você a pessoa magnífica que você é. E eu quero te dar os parabéns, porque com todos esses padrões que a gente viu que nos faz parar, você está vivo. Parabéns. Você é magnífico. Um beijo. Obrigado a todos vocês por estarem aqui, pela presença. E até a próxima. Eu não sei como que vai ser a frequência. Eu não sei se vou fazer 3 dias na semana ou 2 dias na semana, tá? Mas aí vai ter o comunicado lá no Instagram e a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Grande beijo para vocês, viu? Obrigado por estarem presentes. Boa noite e bom descanso a todos.